Muito obrigada pela presença de todos aqui. Queria agradecer ao palestrante, o André. Super obrigada pela presença. A gente vai começar, então. Hoje a gente está com a nossa noite de varejo, tá? A palestra é Marketing de Varejo, Impacto Real, com o palestrante André Spartman. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a carreira dele. Ele é empreendedor, advisor, foi executivo de marketing em diversas empresas, entre elas Unilever, GPA, Walmart, Saint-Gobain, onde foi diretor executivo de marketing digital. Conquistou 7 leões no Festival de Criatividade de Cannes, com o case de varejo do Brasil de maior sucesso da história do festival. Então, com vocês, André, a palavra é sua. Alô. Oi, gente. Boa noite. Perdão pelo atraso. A culpa não foi minha. Obrigado pelo convite. Empresa Júnior, professores, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o André, vou me apresentar um pouco mais no detalhe, mas vou começar contando um pouco qual que é a ideia do papo de hoje. Vou acelerar ele um pouco por causa do atraso, para ninguém perder muito tempo, mas vai dar para fazer legal. Quando me chamaram para vir aqui, foi um convite meio aberto, assim, vamos falar de varejo, falar de marketing, vamos falar de negócio. E eu tenho uma questão com varejo, eu já passei, eu vou falar isso, mas foram quase 15 anos liderando marketing em varejos por aí. De que o marketing de varejo, assim como o marketing em geral, mas falando de varejo especificamente, ele tem uma possibilidade de causar impacto real na sociedade, nas pessoas, e possibilidade de ser criativo nas ações que se faz dele, que muitas vezes os profissionais e as pessoas de varejo ignoram, e acaba virando um marketing de ficar fazendo folheto, televisão, leve amanhã, é só amanhã, compre agora, liga já. E a ideia um pouco do papo é trazer com experiências que eu tive, como que dá para fazer coisas legais dentro do varejo. Mas como eu sei que a maioria de vocês, acho que quase todos, tirando os professores, são estudantes, estão aí no momento de o que eu faço, o que eu não faço, eu vou contar um pouco da minha carreira, porque ela é bastante não linear. Então, às vezes quando a gente está na faculdade, vem muito essa onda, hoje menos, graças a Deus, mas vem muito essa onda do putz, que eu preciso fazer, eu sou estagiário, se eu não virar trainee, e aí se eu não for efetivado, aí ferrou, aí o que eu vou fazer? E na verdade, gente, tem muita coisa para fazer por aí. Tá? Então, eu vim aqui mudo, é isso? Deve ser, né? Não precisa. Bom, aqui tem meu LinkedIn, aqui tem meu e-mail, vocês fiquem à vontade para incluir, para mandar e-mail, para vocês quiserem. No momento eu não tenho vagas abertas, muitas vezes as pessoas já mandam, mas fiquem à vontade para o que for. Vou contar um pouco do meu caminho por aí. Eu me formei na SPM em marketing. Aí tem alguém que faz marketing, todo mundo administrador, economista. Qual que é a onda? Administradores, todo mundo administrador? Não? Economia. Só economia e administração? Mais alguém? Psicologia? Pedagogia? Não, esses cursos ninguém, só tem homem, cadê as mulheres, aquela história toda, esses cursos que são legais, não tem mais isso. Tá bom. Eu me formei na SPM em marketing. Na época na SPM não tinha nem direito nem design gráfico que hoje tem. No momento que eu me formei, eu estava fazendo estágio na Unilever e tomei bomba no processo de trainee. Isso foi minha primeira porrada na vida, na carreira. Não fui aprovado. E eu era estagiário de RH, tinha certeza que eu ia virar trainee. Eu não fui aprovado como trainee lá. Aí eu decidi que eu ia sair da Unilever, eu fui para Bahia e fui para Jericoacoara, e eu falei que eu nunca mais ia voltar. E aí quando eu estava lá fazia 40 dias, me ligaram da Unilever dizendo que tinha uma vaga de coordenador de marketing para Dove. E eu achei que ia ser legal, porque eu queria entrar em marketing e porque Dove era uma marca muito legal. Então eu voltei no dia 4 de janeiro de 2022, ou um pouco antes, uns 20 anos antes, e fui para a Unilever.
para ser coordenador de marketing de Dove. Eu comecei a trabalhar em Dove, participei de um case muito legal que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, e aí 1 ano depois, todos os meus amigos estagiários tinham virado trainee, estavam tendo milhares de treinamentos e milhares de cursos e milhares de oportunidades, e eu trabalhando que nem um corno, com perdão da expressão, e não tinha nada. E aí eu falei, eu preciso correr atrás do que eu não estou conseguindo. E aí eu fechei um acordo com a Unilever que eu ia para a Espanha fazer um mestrado e que depois eu vi o que eu fazia na minha vida. E aí eu fui para a Espanha, morar em Barcelona, e fiz um mestrado em comunicação na Universidade Autônoma de Barcelona. E aí voltei para a Unilever para ser gerente em Quinor, de marketing em Quinor. Aí em Quinor fiquei mais um tempo e aí surgiu um convite para eu ir para uma empresa chamada BR Malls, atualmente Allianz BR Malls, desse ano ou do ano passado, que estava começando, tinha 8 empreendimentos de shopping center, era uma investida de uma private equity chamada GP, que se tornou depois o 3G, e que hoje é muito conhecida porque é dona da Americanas. Então todo mundo sabe quem eles são. E eles estavam começando um negócio de shoppings, e eles queriam montar uma estrutura de shopping, de marketing de shopping muito estratégica, que não era só sorteio para o Dia das Mães e para o Natal. Foi isso que me falaram quando eu fui para lá. E aí me convidaram para ser gerente de marketing do Shopping Vila Lobos, aqui na Marginal. Eu odeio shopping. Não tem nada a ver comigo shopping center. Não frequento shopping, muito menos frequentava. Mas eu achei que era legal essa pegada, private equity, meio startup. Na época não existia essa palavra startup, mas era meio startup. E aí eu fui para BR Malls. E aí eu estava sentado lá fazia 2 semanas, quando o meu chefe chegou para mim, pôs a mão no meu ombro e falou: você sabia que o banheiro aqui do segundo andar... Eu juro por Deus que essa história é verdadeira. Você sabia que o banheiro aqui do segundo andar está em obras? Falei, sim, sabia. Falou, pois é, não tem placa no corredor. Os clientes estão indo até lá. O seu trabalho é pôr placa no corredor dizendo que o banheiro está em obra. Eu respirei fundo, fui para minha casa, falei, o que eu estou fazendo aqui? Vou fazer mestrado, vim da Unilever, eu sou todo poderoso e o meu chefe está me cobrando de fazer uma placa de que o banheiro está em obra. Mas lá eu aprendi que marketing é isso. Porque afinal, se você está apertado, ou o seu filho, porque tem filhos pequenos que são os professores, imagina, talvez alguém já tenha, e o seu filho se cagou inteiro, perdão da expressão erudita, e você precisa trocar a fralda dele correndo. Isso acontece com uma frequência que vocês não imaginam. E aí você vai correndo, e você chega na porta do banheiro e está trancado, é um serviço e uma experiência ruim para o cliente sem tamanho. E afinal de contas, tudo que a gente faz com as expressões maravilhosas de growth, marketing, relationship, CRM e tudo mais, é para ter uma experiência boa para o cliente. E lá começou a minha vida de varejo. E dali da BR Malls, fiquei por 3 anos lá, não foi só essa experiência. Eu fui para o Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar eu liderei as marcas próprias, depois eu liderei o marketing do Extra, que era uma marca bastante grande de varejo, na época era maior, hoje foi vendida e não está mais entre nós. Depois eu fui para o Walmart, onde eu passei a maior parte do meu tempo de varejo, liderando o marketing do Walmart, até que o Walmart optou por sair do Brasil. E o Walmart eu trouxe 2 cases para compartilhar com vocês do Walmart. E depois do Walmart fui para Saint-Gobain, liderar o digital, toda a parte de e-commerce, estratégia digital, estratégia de CRM e a parte do varejo, de marketing do varejo, que é a Telha Norte em São Paulo, todo mundo de São Paulo provavelmente conhece, e mais algumas marcas pelo Brasil. E aí, em paralelo, eu comecei a fazer um monte de cursos malucos, me graduei, me certifiquei como instrutor de yoga, fiz pós-graduação em cultura indiana, e aí eu achei que não estava mais legal e eu resolvi ir embora. E aí eu saí, larguei tudo, me mudei de São Paulo, fui morar num sítio, e isso foi o que aconteceu aqui. E acreditem se quiser, isso aconteceu coincidentemente 2 meses antes da pandemia começar.
E aí, quando a pandemia começou, eu estava começando a empreender, então foi um sucesso o começo do empreendimento, vocês podem imaginar, durante a pandemia estava todo mundo seguro para investir em marketing, então faz todo sentido. E aí, eu resolvi que eu ia estudar agroflorestamento, fazer uma agrofloresta e fiquei 1 ano focado nisso. E me afastei 100% do mercado. E no final de 2021 eu voltei com o meu empreendimento, cuja ideia era fazer marketing para pequenas e médias empresas e startups early stage. Porque eu achava e ainda acho que essa moda das martechs que fazem marketing muito barato, que você me paga R$1.000 aí eu faço seu marketing, ninguém sabe o que é marketing. É diferente do Get Ninjas, que você vai lá e contrata um plumber, estou com a palavra em inglês, contrata um encanador quando está vazando sua torneira. Você não sabe o que você precisa de marketing quando o seu negócio não está vendendo. Então não adianta vir alguém e falar, eu faço a rede social. Mas quem falou que rede social é a sua solução? Não, vem que eu faço o seu AdWords no Google. Palavras em inglês, então, é mais legal ainda. Tá, mas quem falou que é Google? O cara não tem nenhum site para onde levar o AdWords. O que adianta? Então, com essa percepção, eu falei, eu vou criar um negócio que eu vou ajudar os pequenos e médios e early stage ou startups ainda pequenas a entenderem o que eles precisam de marketing, a terem um plano de marketing na mão e aí sim achar freelancers ou pequenas empresas que vão ajudar eles. E aí, ao longo dos últimos 3 anos e meio, vim fazendo uma inteligência artificial que entrega isso, e hoje ela está pronta, que é um SaaS para essas pequenas empresas poderem ter a sua estratégia, o seu plano de ação de marketing, e aí sim buscar os freelancers e aqueles que vão fazer isso para eles. E em paralelo, fui para a PUC estudar um pouco sobre isso, e estou terminando agora um mestrado na PUC, ligado a PMS, Early Stage Startups e outras questões mais teóricas que não vêm ao caso. E alguns outros bichos foram surgindo. O Monde, que está aí, é o nome deste software as a service, e a Jabuticaba, que está em cima, é uma nova empresa que eu estou abrindo focada em trade digital para varejos e indústrias. Então as coisas foram indo e uma interrogação no meio porque a gente nunca sabe mais. Então, isso é como eu cheguei até aqui. Isso é o que eu faço hoje, ou seja, eu faço tanta coisa que não é quase nada. Isso que é legal de empreender. E no final as pessoas te perguntam, você não sabe mais o que dizer. Então é legal quando chamam para dar uma palestra que você conta, não, eu fui executivo. Aí os últimos 3 anos você não fala muito porque é uma confusão. Mas brincadeiras à parte, o que eu tenho a dizer para quem está no momento que vocês estão é, não liguem para a linearidade de carreira, porque ela é a mais sem graça dentre todas as que existem. Agora vamos falar um pouco do que eu achei que ia ser legal e conversei com o pessoal da empresa Júnior e todo mundo achou que ia ser interessante trazer, que é um pouco do que tem diferença entre varejo e indústria com olhar marketing, porque eu sou marqueteiro, e o que não tem diferença e principalmente o que dá para fazer de legal no marketing do varejo, se é que dá para fazer de legal. Até porque quem me convidou para estar aqui tem interesse de que saiam profissionais de varejo desta sala também. Então é legal que entendam que o varejo não é um bicho tão ruim assim. É um pouco ruim, não é tão ruim assim. Tá? Então, começando com as diferenças. Falando da indústria. Olhar de marketing. Eu juro que eu não vim dar muita aula de marketing, mas eu sou meio viciado em estudar, como vocês viram, e eu gosto dessa parada. Então, trazer alguns conceitos, e eu vou começar com um conceito lá atrás. Eu não sei nem se ensina ainda os 4 P's de Kotler. Se fala disso? Porque já está no Kotler 200.0, né? Então, a administração e marketing do Kotler existe ainda? Aquele livrão se usa? Legal. Ele é ótimo, mesmo. Ele é o melhor livro. Então, olhando nos conceitos marqueteiros da coisa e começando pelos 4 P's, que é praça, produto, promoção e preço, não nessa ordem que eu trouxe, mas na ordem que está na tela. Então, começando com produto. O que é o produto para a indústria? O produto para a indústria é aquilo que ela vende. Parece óbvio. E a gente tem aulas e aulas e capítulos sobre isso para dizer uma coisa tão ridícula quanto essa. Mas produto é aquilo que a indústria vende. Varejo não é tão igual, mas é parecido, a gente vai chegar lá. O que é preço? E aqui é interessante. Preço é óbvio, aquilo que você cobra para vender. Mas como é que você chega no preço numa indústria? Você tem um custo de produção daquela mercadoria e uma margem, ou seja, uma grana que você quer ganhar em cima daquilo. Quem produz é você.
Então, quem controla, tirando os insumos que mudam de preço, o custo é relativamente você, indústria. Porque você pode, vamos usar o case do requeijão, que antes era leite, agora é amido, porque é mais barato botar amido de milho do que leite. As coisas estão piorando de qualidade, o leite condensado, que tem pouco leite também, um monte de gordura hidrogenada, porque você vai controlando para você controlar o custo e o preço não subir tanto. Então, o preço na indústria, ele é calculado em cima do custo de produção. O varejo já não tem tanto esse controle, porque ele já compra pronto, né? A gente vai chegar lá. Quando a gente fala de praça é aonde o produto vai estar sendo vendido. Nesse caso, estar sendo está certo, galera. É o lugar em que o produto vai estar sendo vendido. Ou seja, se eu quero estar na gôndola de um supermercado, aquele supermercado é a minha praça. Se eu quero estar agora na farmácia, a farmácia se tornou uma praça. Tudo bem até aí? Não vou passar os conceitos muito intensamente, não é essa a ideia, é só para ir colocando. E depois vem a promoção. A promoção é o que faz vender. Via de regra, na indústria, a gente entende que é propaganda. Beleza até aí? Ok? Ok. Mais uns conceitos legais de falar. Quem compra o produto se chama shopper. É em inglês essa palavra, não sei porquê, mas é. Quem usa o produto se chama consumidor. Aqui tem uma curiosidade interessante, que se alguém faz estágio ou trabalha em varejo vai saber, mas eu não sabia até estar lá, não se usa a palavra consumidor em varejo. A gente vai ver. Se usa a palavra cliente. No varejo é cliente, na indústria é consumidor. Tá? E aí tem a velha brincadeira de que o shopper do Danoninho é a mãe, mas o consumidor é a criança. Então, às vezes você tem que falar com o consumidor, às vezes tem que falar com o comprador, que é o shopper. Tá? Aí tem uma questão que está na moda, duas palavrinhas, que é experiência e relacionamento. Experiência para uma indústria, maior parte do tempo, ou maior parte das vezes, é a experiência que é gerada com o uso do produto. Então, a experiência que a mulher tem, ou o homem, no meu caso menos, usando um shampoo no banho. Isso é experiência. Tem uma outra experiência mais relacional, mas via de regra a experiência com o produto. E o relacionamento também é gerado, na maioria das vezes, a partir do uso do produto, no caso da indústria. E aí tem uma questão de marca e longo prazo. A indústria, via de regra, a não ser commodity, entenda-se leite, entenda-se água, vocês sabem o que é commodity. Via de regra, ela quer construir marca para poder gerar mais valor a longo prazo com o seu consumidor. Beleza? E a última coisa, venda para a indústria é o conceito de sell-in. Vocês sabem o que é sell-in? Sell-in é o estoque do varejo. Então a indústria faz sell-in, ela quer colocar coisa no estoque do varejo. Então vender para a indústria é fazer sell-in, se chama. E o sell-out, que é quando a gente compra no supermercado, é o que gera o que ela mede de share. Então, quando a gente está comprando no supermercado, a gente não está gerando venda para a indústria. A gente está gerando venda para o varejo. A gente está gerando share para a indústria. Share igual participação de mercado. Beleza? Vamos falar um pouco do varejo do outro lado. Quando a gente fala de varejo, também existem esses conceitos, mas eles são um pouquinho diferentes. Quando a gente fala de produto no varejo, tem dois conceitos que se aplicam. O primeiro é sortimento, ou seja, quais itens vendem dentro da loja. Isso é um produto no varejo. E a loja em si é outro. Porque se você vai numa loja e ela é uma porcaria, o produto é ruim. Se a loja é linda, maravilhosa, bonitona, toda arrumada, o produto é bom. Tá? Preço, como eu falei, ela é baseada no CMV, que quer dizer custo de mercadoria vendável. Ou seja, quanto eu paguei para a indústria, mais a margem. O varejo não tem poder sobre a produção. O varejo não tem como discutir com a indústria quanto ela está gastando para produzir. Então isso faz com que o preço do varejo seja muito mais quente do que o preço da indústria. Aí você tem a praça, que é onde a loja está. Você não tira a loja de um lugar e leva para outro. Hoje, com a internet, basicamente, você pode até ter
praça, em qualquer lugar. Inclusive no bolso ou durante a palestra, a galera que está no celular provavelmente comprando alguma coisa legal, eu espero. E aí você tem a promoção, que no varejo surge uma palavra muito importante, que é a oferta. Promoção não é fazer oferta, mas a oferta é talvez a ferramenta mais usada dentro do varejo para você trabalhar o P de promoção. Oferta é 0,99. Leve 2, pague 1. Isso é oferta. A indústria não faz oferta. Quem faz oferta é o varejo. A indústria pode negociar a oferta com o varejo, mas quem faz é o varejo. E aí quem compra na loja é o cliente, e é só um. Porque o varejo é a loja. Então você não tem o conceito de quem usa e quem compra. Quem compra é quem usa, no caso do varejo. Porque mesmo se você está comprando para o seu filho, a experiência com a loja é sua. O seu filho não vai ter nenhuma conexão com essa experiência, porque ele vai ter com o produto, não com onde você comprou. Já morreu o som. Não com onde você comprou. E aí a experiência e o relacionamento surgem muito mais fortes. Porque a experiência é ir à loja. A experiência é real. Por isso que eu falo do impacto real. A experiência é a placa do banheiro. E isso não existe na indústria. E o relacionamento, por outro lado, se torna muito mais importante. Porque você não faz relacionamento com o seu produto, dado que você vende praticamente a mesma coisa que o vizinho. Uma padaria vende muito parecido com a outra padaria. Um supermercado, então, que nem produz o pão, ele vende produtos como o ovo, você compra o ovo em qualquer lugar, basicamente. Então, o relacionamento se torna muito mais complexo. E aí surgem os programas de fidelidade, aí surgem os descontos direcionados, os apps, blá, e blá, e blá. Tudo bem até aí? Marca é importante para o varejo, mas tem um conceito muito mais importante que se chama fluxo. Eu tinha um chefe que falava, se não tiver gente na loja, é melhor que isso aqui vire um cemitério. Porque a loja, ela abre todo dia e fecha todo dia. Se não tiver gente dentro, ela não sai para nada. Então o fluxo é o conceito mais importante do varejo. Trazer gente para dentro da loja. Porque no final, venda é sellout, que é o que você está vendendo, de fato, no caixa, ticket gerado no caixa. E vencer a concorrência share. Muito menos importante do que é para a indústria, mas obviamente importante. Então, apesar de todas essas diferenças, para começar a olhar se varejo e indústria tem relação ou não, no final das contas, tirando essas palavras em amarelo, o resto é tudo a mesma coisa. É produto, é preço, é praça, é ganhar share, é trabalhar marca, só que muda um pouco a história de ter o consumidor, a história de um longo prazo ser tão importante e principalmente a história de fluxo e oferta, que são as malditas, como eu chamava, cocaínas do varejo. Quarta-feira você ganha um folheto na porta da sua casa dizendo que amanhã, e vocês podem olhar isso, ou, isso é regra, ou é a cebola, ou é o alho, ou é o tomate, ou é o ovo. Sempre, toda quarta, um dos quatro, ou mais de um. Nunca você verá um folheto de varejo numa quarta-feira, provavelmente na terça, porque é na quarta promoção, em que não tenha algum desses 4 itens. Assim como sempre, no fim de semana, vai ter ou ovo, ou açúcar ou arroz, ou picanha, ou alguma carne de primeira linha, e talvez um leite. Enfim, se for um hipermercado tem pneu, e papel higiênico, e às vezes fralda, mas fralda já menos, porque nem todo mundo tem filho. Sempre. Sempre. E por que eu falei quarta-feira? Porque quarta é dia de feira em São Paulo. Vocês sabiam que no Nordeste é terça? Pois no Nordeste é terça. Se você for no Nordeste, todo mundo faz a feira na terça. Sabe por quê? Não sei, mas assim é. E é. Hoje é quarta, podemos sair daqui, parar ali no ex-Walmart, que agora eu nem sei mais que marca que é, se é Carrefour, se é Big, se é Atacadão, sei lá, na Avenida Pacaembu. Eu aposto que tem oferta de feira. Assim como deve ter, inclusive, no Oxxo, aqui do outro lado da rua, por mais que ele seja desse tamanho. Assim foi se fazendo o varejo, e assim o varejo perdeu toda a graça dele. E é sobre essa graça que a gente vai falar agora. Tudo bem até aí? Beleza. Como é que se organiza o marketing de indústria? Quem estagia em indústria vai ver que é mais ou menos assim, salve raras exceções. Simples assim. Você tem o calendário do ano,
você tem no máximo 3 a 5 campanhas no ano. Você tem, em geral, 2, 3 inovações reais, um novo produto, um Dove shampoo para um novo cabelo, um tempero de um novo sabor. E aí você tem umas 2 campanhas de sustentação, que ou está fingindo que está relançando qualquer porcaria, você fala lá, agora o cabelo rosa é cabelo rosa e vermelho também. Ou você nem inventa alguma coisa e só sustenta, e fala, lembra de mim, eu sou Dove, eu tenho um par de creme hidratante. Em geral, é isso que está na TV, é isso que faz, isso pode estar no Big Brother, isso pode estar em vários lugares, mas é assim que é o plano. E aí, geralmente tem uma sazonalidade ali que acontece, é um Natal, é um Dia da Mulher, uma marca mais feminina, uma marca de causa, pega o Dia da Consciência Negra, mas alguma coisa assim. Isso é o que a indústria faz. Isso não é minimizar, porque isso dá a possibilidade de se planejar muito mais, de fazer uma coisa muito mais robusta e organizada. Mas o fato é que nós estamos falando de, basicamente, fazer 4 campanhas por ano. O que permite muito mais frequentemente, não vou nem dizer facilmente, que a indústria tenha tempo para criar cases incríveis. Porque você tem tempo e grana. A gente tem histórias da Ambev produzindo filmes que chegam a custar centenas de milhões um filme. Com centenas de milhões é mais fácil de fazer um case do que com poucos milhões. Claro que tem criatividade envolvida, é isso que a gente vai ver, mas dinheiro traz uma criatividade, dinheiro que vocês não imaginam. É muito criativo, dinheiro. Então a indústria naturalmente sai ganhando muito mais prêmios de criatividade, cases, causas, renomes, marcas que são conceituadas por terem feito coisas históricas, e é o cachorrinho da COFAP, e é não sei o que lá, e é o caranguejo da cerveja infantil. Olha que mundo a gente vivia, né? As crianças queriam beber cerveja, maravilhoso. Mas é muito mais comum que a gente veja a indústria. Então a gente fala de criatividade e pipocam marcas da indústria. E a ideia hoje é romper um pouco isso e dizer, cara, dá para fazer com pouco e dá para fazer com um negócio que não é tão bem organizado, coisas muito legais. E eu trouxe cases que eu fiz sobre isso. Então dá para fazer, porque se até eu conseguir, galera, dá para fazer. Antes eu vou mostrar um case da indústria, que eu falei que ia trazer sobre Dove, que eu estava lá quando a gente lançou o primeiro filme que eu vou passar, e o segundo é uma decorrência dele. O primeiro foi lançado em 2004, e ele lançou a campanha pela Real Beleza de Dove, que ainda existe até hoje, e essa campanha gerou em 2011 o segundo case que eu trouxe, que é um dos cases mais premiados do mundo em criatividade e reconhecimento, que talvez todos conheçam, talvez não, mas vale passar para todo mundo ver. A Hora da Verdade. Vai funcionar o som? Tan, tan, tan. Tá? Estão ouvindo? Não. Tá aqui o som, gente. Vou voltar. Continua aqui. Atrasou por causa do som. O som não funciona. Não conta pra ninguém. Sabe o ChatGPT? Sabe o OpenAI? Sabe aquela história toda das máquinas vão nos dominar? Duvida. Duvida.
criatividade vai rolar. Bom, vamos para o próximo. Tá dando para ouvir, não? Estou segurando a toa, assim, não é? I showed up to a place I'd never been. There was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about Tem problema, gente. Vamos lá. Tecnologia. Eu adoro. Bom, mostrei o case, por que era? Primeiro, aquele case é lindo, maravilhoso. Depois gerou um que vocês podem buscar, que era o segundo que não passou, que é um que é de sketches, que é um policial de desenhos de foto falada, sabe? Daqueles criminosos que a pessoa fala. Que duas pessoas que se conhecem, uma descreve a outra. E aí depois mostra a imagem e sempre a terceira pessoa que descreveu a primeira sai mais bonita do que quando a pessoa se autodescreve, para dizer como que a nossa imagem é de que a gente é mais feio do que a gente é. É lindo, é um case maravilhoso. Só que esse case foram 3 anos de pesquisa e 2 anos de desenvolvimento. Aí, não é que é fácil sair uma coisa maravilhosa, mas é mais possível e provável que saia do que quando a gente trabalha num lugar cujo calendário é assim, que é o varejo, em que você tem, no mínimo, o que vocês veem na tela, que é todo mês alguma coisa acontecendo, além das campanhas fixas, além da venda de feira, além da feira do fim de semana, além das férias, além da volta do feriado, além de categoria específica, além do e de números reais, esses como esses, em que você tem, no mínimo, 15 a 20 campanhas por ano para serem produzidas. Eu estou falando de campanhas que mudam, que geram mais de 5.000 produções audiovisuais num ano, porque cada uma dessas campanhas, para cada um dos desdobramentos, tem no mínimo 20 versões, que é a última linha. E fora isso, você ainda está produzindo milhares de papéis, papelarias, folhetos e tudo, que dão mais de 20 milhões de impressões. As tiragens de materiais de varejo são muito maiores que qualquer revista ou jornal que exista no país. Quando você faz isso, é muito mais difícil você produzir um case do tamanho daquele. Mas, ainda assim, é possível. E é disso que a gente vai falar. Então, o primeiro é uma rápida história que eu queria contar, que eu passei na Saint-Gobain, que é a história do Arthur. Os 3 cases são reais, tá? Quando eu entrei na Saint-Gobain, eu sempre fui muito fissurado por ROI, retorno sobre investimento. E aí a gente tinha no Sul uma marca chamada Tumeleiro, que é uma loja de material de construção, tipo Ateliê Norte, só que em Porto Alegre. E aí tinha um plano de mídia X e tinha um outdoor localizado numa ruazinha desse tamanho,
que estava lá desde que foi comprada, Tumeleiro, anos antes, porque era familiar, então o outdoor era do primo, do amigo, do vizinho, do dono da Tumeleiro, então ele pagava para estar lá e não dava retorno nenhum, pelos estudos que a gente fez, porque era num lugar que ninguém passava. Então eu virei e falei, tirem esse outdoor, parem de pagar esse outdoor. No dia seguinte que a gente parou de pagar o outdoor, ligou uma pessoa e falou, olha, eu sou a Eliane, esse era o nome dela, mãe do Arthur. O Arthur, meu filho, está aprendendo a ler. Todo dia que ele chega em casa, ele olha pela janela o outdoor e ele estava quase lendo o Tumeleiro inteiro. E agora vocês tiraram e ele está tendo crise de choro. Ah, mas não deu outra. A gente olhou e falou, ah, então o Arthur vai ganhar um outdoor só para ele. E a gente fez uma campanha inteira, que eu vou mostrar o vídeo se ele rolar e der para ouvir, do Arthur. Deixa eu mostrar o vídeo. Vamos ver se vai. A gente deve ter gasto R$4.000, como vocês veem, o vídeo não é uma produção super profissional, mas isso fez milhões e milhões e milhões de visualizações e de repostagens e de sair em todos os jornais da praça que a gente tinha feito com o Arthur. Isso é um exemplo de que dá para impactar de verdade com o varejo. Porque é só o varejo que pode fazer o Arthur ir na loja e ter um outdoor dele e tem essa licença tão rápida de poder de fato ter feito uma campanha com uma foto do Arthur. Imagina isso para a Dove. Mas nunca, vai para o Global, vai para não sei quem, nunca queria se aprovar. O varejo não. Ele permite esse tipo de brincadeira desde que você tenha coragem e ousadia para fazer. Então esse é um primeiro exemplo. E os outros dois são cases do Walmart, que depois eu vou contar o que eles causaram. O próximo é um chamado Prateleira de Empregos. Se der para ouvir, vamos ver, o case vai explicar por si. Se não, depois eu explico. Save money, live better. Esse é o conceito global de Walmart. Nos últimos 2 anos, o número de brasileiros desempregados quase dobrou. It's Brazil's deep recession that has thrown millions out of work. Are hitting Brazil pretty hard at the moment. And can Brazil get its magic back? Walmart apresenta Prateleira de Empregos. O Walmart criou uma linha de produtos onde a oferta é uma oportunidade real de trabalho. Baseada em embalagens reais, cada tipo de produto leva a um tipo de vaga e foram colocados nos seus respectivos setores. Agora, os clientes Walmart podiam achar empregos nas prateleiras. Produtos de limpeza que vêm com uma vaga de auxiliar de limpeza, uma caixa de ovos para ajudante de cozinha e também ofertas de empregos para padeiro, técnico de eletrônica, operador de caixa e muito mais. O cliente interessado usa o smartphone para ler o QR Code na embalagem e acessar as vagas disponíveis. Chegar no supermercado, no meio das compras, tem uma vaga. Tudo que ajuda a população no momento de crise é muito bom, né? Prateleira de Empregos está ajudando as pessoas a viver melhor. Walmart. Save money, live better. Esse é o segundo case que eu trouxe. O que ele tem de legal? Fora a questão social, e ele foi um dos premiados em Cannes e ganhou um leão. Ele fez que para o Walmart o processo de contratação se tornasse mais barato. Porque vocês podem ter percebido ou não, mas todas essas vagas são vagas do Walmart. O Walmart, naquele momento, tinha mais de 1.400 lojas. Então eram muitos padeiros.
muitos auxiliares de cozinhar, né, que não necessariamente atende uma cozinha de restaurante, muitos auxiliares técnicos, muitos caixas, sempre tinha vaga. Sempre tem vaga em supermercado grande, sempre. E para você manter elas em divulgação é um baita de um preço. Se você põe ela nas lojas, e o cliente que está na loja, em geral, mora perto. Então, para ele é bom trabalhar dentro da própria loja. Então, isso faz com que você cause real impacto na vida das pessoas e ainda traga para a empresa muita economia. E, a troco de resultado, o Walmart estava relançando todas as lojas com a marca Walmart. Isso, no caso, foi no Sul, caso não tenha dado para perceber com o sotaque. E no ano que a gente fez isso, o Walmart se tornou top of mind no sul do país, sendo que ele tinha 2 anos de existência como Walmart lá. Desde então, era Big, fazia 20 anos, não existia a marca Walmart, fazia 2 anos só que ela estava lá. E com um case assim, as pessoas começaram a lembrar da marca. Isto é marca, e não necessariamente é tão planejado e tão longo prazo, porque é produto na prateleira. E o último case, para a gente ir terminando, não sei se alguém já ouviu, que é sobre trabalhar a cultura do seu público. E acho que todo mundo sabe que não tem nada mais forte no Brasil do que o futebol. E a gente trabalha o futebol em marketing com o beabá. Não, vamos patrocinar, né? Nós temos um grande atacarejo, que é o Açaí, que patrocina o Campeonato Paulista de Futebol, por exemplo. Nós temos N casos de varejos que patrocinam times. Mas isso é muita grana. São dezenas de milhões de reais. E o retorno disso não é tão fácil de mensurar. Com esse desafio todo, a gente, em 2016, teve o prazer de criar o case mais premiado de varejo da história do Festival de Cannes, que é esse case que eu vou mostrar para vocês. Chamou muita atenção essa ação de marketing com o número da camisa formando o preço de determinado produto. Conta pra gente como começou isso. Mais de 40% em vendas versus antes da ação, com o dia subsequente à ação. Bom, esse foi o case mais premiado da história de Cannes, como eu falei. Foram 7 leões, sendo um deles ouro. Foi considerado na América Latina a marca mais criativa entre todas, incluindo todas na indústria, não só do varejo. Ganhou 16 prêmios de ouro no Festival El Ojo, que é o maior festival de criatividade da América Latina, e fez o Walmart ser considerado
o cliente do ano em criatividade em toda a América Latina. Mas mais do que isso, porque tudo isso era só para chegar nesse fechamento, o que isso tem a ver? Né? Qual que é o legal ou não disso tudo? Inovar vem do latim, da palavra innovare, e quer dizer renovar. Então, quando a gente fala de inovação, como por exemplo a brincadeira que eu fiz do OpenAI, do ChatGPT e tudo mais, isso na verdade não é inovar, isso é criar. Porque você só inova aquilo que você pode renovar. Aquilo que você cria do zero, conceitualmente você não está inovando. Você está criando, que não é de pouco valor. Mas a inovação, ela só pode existir no tradicional. Porque você está reinventando algo que já existe. E o varejo, por conta da brincadeira que eu fiz da feira, da quarta-feira, do sábado, da oferta, do compra amanhã, é só amanhã, liga já, é talvez o mercado mais tradicional que existe. E é no tradicional que você pode realmente renovar e criar. E se vocês saírem daqui hoje só com essa pulga de que, talvez onde eu esteja, seja um varejo, seja uma empresa considerada muito tradicional, seja uma instituição de ensino considerada tradicional, talvez esses sejam os melhores ambientes para se inovar. Literalmente o que quer dizer inovar. Pode não ser o melhor para criar, e se eu quero criar do zero, ok. Mas se eu quero ser inovador, essa bullshitagem, com perdão da expressão, de que o ecossistema das startups é onde se inova, não é verdade. Onde se inova é dentro do tradicional. E se vocês saírem com isso, talvez eu já tenha atingido o meu objetivo. Não busquem só lugares de criação. Busquem lugares de renovação. E a renovação vai vir de vocês em lugares tradicionais. Como em algum momento eu pude trazer em locais tão tradicionais quanto o varejo. O impacto só pode ser criado no dia a dia. O impacto você não cria no amanhã. O impacto você cria no hoje. O impacto acontece em cada momento que você está vivendo. Não porque, e também é fato, você pode sair na rua e ser atropelado e toda aquela besteira do carpe diem. Mas não é isso. Mas é verdade. O impacto não é, estou construindo algo muito grande que eu vou salvar a Amazônia amanhã que ela não existe mais. Não. O impacto acontece no agora. E o varejo é o mundo do agora. É vocês saindo daqui e entrando na padaria ali da esquina para comprar um negócio. Então, inovar no varejo é poder causar impacto como nenhum outro ambiente. Acreditem nisso, porque eu acreditei e consegui fazer algumas vezes. Obrigado. Acabamos 10 minutos depois, mas deu. Acho que agora tem perguntas. Pessoal, alguma pergunta para o André? André, brilhante a palestra, super obrigada, mostrando aí que o varejo realmente traz impacto real na vida das pessoas. Parabéns. Alguma pergunta? Nem precisa, eu falo normal. Então, vamos lá. Todo mundo, mas é que acho que o pessoal que está Agora usa, os caras se esforçaram para o som, mas usa. Não, vamos lá. É bem simples a pergunta. A gente sabe, muito legal, parabéns aí por esses cases. Mas e o contrário, quando dá errado, o que a gente pode fazer? Quais estratégias seguir para a gente pegar isso e tornar uma lição? Boa pergunta. Sabe que nunca deu errado comigo? Tá bom. Não foi a resposta. Cara, ótima pergunta. Dá errado o tempo todo. E é só quando a gente tenta realmente inovar que dá errado, né? Porque fazer o que já funciona... Cara, assim, quando a gente está num ambiente que não quer que a gente erre, é um ambiente que mais do que tradicional, é um ambiente que não quer se renovar e inovar. E aí, eu posso ser um pouco louco na resposta, mas acho que a historinha da minha vida no começo mostra que eu sou meio assim mesmo. Tem que sair. Se você é um cara que quer inovar e está num ambiente que não te deixa errar, você tem que sair. Agora, se você está num ambiente que te deixa errar, o que fazer?
cara, você tem que aprender com o erro, mas mais que isso tem que ser rápido para entender que você errou e parar. Que também é difícil, né? Você desistir é difícil. E a gente tem que aprender a desistir rápido. Então, quando a gente faz uma tentativa, e no varejo também tem exemplos, por exemplo, e eu brinquei de trazer o folheto, e talvez você esteja falando, cara, tá falando de folheto. Cara, é um saco fazer folheto. Sentar e ficar batendo preço e produto de 200 itens para vender cebola na quarta é um saco. Eu tentei tirar folheto em todos os lugares que eu passei, em N vezes. Sempre caía a venda. O que faz? Abaixa a cabeça e fala, cara, eu vou ter que voltar pro folheto. Não tem jeito. Porque se caiu e o objetivo é vender, errei, deu errado. Isso é um exemplo besta, mas assim, cara, você tem que ser rápido para olhar e falar, olha, gente, eu vou testar, se der errado, eu vou voltar atrás. E quanto mais você erra e mais você mostra que você é humilde para voltar atrás, mais as pessoas deixam você mostrar que você vai arriscar. Então, cara, seja rápido quando desistir. O que é isso? Você vai aprender com o tempo. Às vezes é na semana seguinte, às vezes é no mês seguinte. O que não dá é para persistir no erro. Porque aí não vão te deixar mais, não vão acreditar quando você tiver uma boa ideia. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente está com o tempo bem estourado. Mais alguma? Então, será que a gente consegue... Então, a última pergunta, gente, aí a gente vai encerrar, tá bom? Vamos lá. Boa noite. Muito obrigado pela tua palestra, foi excelente, né? E parabéns pelas diferentes conquistas que você teve na tua trajetória. Eu sou professor de gestão da inovação, né, aqui no Mackenzie, e eu não podia deixar, né, de fazer uma pergunta relacionada a esse tema, até mesmo porque você fez algumas abordagens agora. E, no fundo, eu não vou, né, entrar na discussão da questão do que é ou não inovação, do ponto de vista prático ou acadêmico, enfim. Mas eu queria saber um pouquinho da tua opinião, com base na tua experiência, como é que você vê o varejo digital? Né? A tônica hoje em dia é realmente assim, bastante importante, é uma super inovação, né, em diferentes perspectivas. Então eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião, né, a respeito de como é que o varejo digital vai evoluir ou está evoluindo e como é que isso pode impactar aspectos de sustentabilidade. Obrigado pela pergunta. E obrigado por não entrar na discussão acadêmica também, porque vai sair vendido. Olha, tem um cara muito bom nisso que é o Pastore da SPM, né? Que tem a tese de doutorado dele é sobre shopper de marketplaces e tal, que é bem legal, vale dar uma olhada. O que eu acho, assim? Eu acho que é pêndulo, né? Questão física. O pêndulo está aqui, ele vai para a mesma altura do outro lado, tirando a gravidade, mas essa história do boom que deu, está terminando já, do varejo eletrônico, sejam os pure players, né, que são aqueles que já nasceram digitais, seja a digitalização de players tradicionais, ele foi pendular o movimento, porque na verdade o que pega é a omnicanalidade, né? O consumidor é omni, ele está em vários lugares ao mesmo tempo, o mesmo consumidor, dependendo do momento que ele está. Não existe a modo de dizer, né? Mas most of the people não é só digital ou só física, né? Então um player ser só digital, ele nunca vai conseguir atingir 100%, né? Mesmo uma Amazon. Agora, um segredo, né? Não para o senhor, mas talvez para... A Amazon comprou um player físico, acho que todo mundo sabe, que é o Whole Foods, mas ela não comprou para ter loja. Essa história que o Walmart adorou falar na hora. Eu tava lá, a gente gritava para todo mundo fingindo que acreditava. Tá vendo? Eles querem loja. Mentira, eles queriam um centro de distribuições. Eles queriam chegar no last mile, eles não queriam ter ponto físico. Mas eles sabem que eles não vão pegar 100% do mercado. Eles já têm quase 30% do mercado americano, já tá bom para eles, né? Então a minha opinião a pegada é omnicanal, né? Então os físicos vão ter mais digital, os digitais que quiserem vão ter físico ou não, mas todo mundo sabe que não vai ser tudo pro digital, como tem gente que ainda defende, que finge que acredita que é a brincadeira do AI vai roubar nossos trabalhos. Gente, vai sempre tem a movimentação, mas não vai ser tudo digital. Em termos de sustentabilidade,
pegando o exemplo da Amazon que eu dei proposital para chegar aqui, o varejo digital, se de um lado ele tem uma coisa muito boa de sustentabilidade, que é a história de que você não tem tanta luz na loja, você não tem tanto movimento dentro da loja, de outro lado ele tem um desafio logístico brutal. A quantidade de carbono que se utiliza para cumprimento da last mile no e-commerce já se calcula que sobrepassa a quantidade de energia que se gasta no varejo físico. O que antigamente tinha-se o statement de que era completamente o contrário. E não é. Né? Hoje você consegue fazer frotas, inteligência de frotas em grandes varejos muito melhores do que você consegue no last mile. Porque o last mile você não controla. O cara comprou aqui, o outro comprou aqui, não tem o que fazer. Aí você tem robôs, você tem bicicletas, vamos chegar lá. Mas hoje não se tem clareza ainda de que o digital traga algum benefício nessa linha contra o físico. Né? Então, essa é um pouco a minha visão. Eu sou um cara que sou adepto à multiplicidade. Eu acho que o ser humano é omnicanal, não é nem multi, né? Porque o multi tem o conceito do eu vou aqui, você vai ali. Eu vou aqui e eu vou ali. Né? E com certeza os varejos que ainda não perceberam que você tem que poder fazer coisas tão óbvias quanto comprar no e-commerce, chegar numa loja e trocar se eu não gostei, sendo que se for da mesma marca, vão cair do cavalo. Porque ainda é difícil, né? Você ainda compra isso aqui na loja A, você chega na loja B, não troca. Aí você quer devolver pelo correio, não devolve. Ah, eu recebi pelo e-commerce, mas não tem no sortimento dessa loja. Isso vai ter que acabar, porque isso o consumidor vai querer poder. Mas essa é um pouco a minha visão. Obrigado. Pessoal, aqui queria agradecer a presença de todos os alunos, do palestrante, dos professores aqui presentes. Muito obrigada. E queria convidar todos vocês para a próxima palestra, né, para a nossa noite de varejo lá no Rui Barbosa. Mais uma vez, muito obrigada e uma salva de palmas.